Sejam bem-vindos a Carlos Giev, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um vídeo de história. Hoje estou trazendo o exame Universidade Eduardo Mondlane 2020. É o exame que tenho recebido um monte de mensagens a pedir que fosse gravar esse exame, portanto acabo de chegar agora, vamos tentar gravar esse exame de forma muito corrida. São tantas questões, de número 12 a 40, são tantas questões que vamos ter que discutir aqui, então algumas só vou responder, algumas poderei comentar. Vamos começar com a questão número 12. O fundo cambial foi estabelecido o fundo cambial foi estabelecido em 1932. Portanto, deste fundo cambial, Portugal pretendia que as companhias de importação e exportação fossem ter, vamos lá, 20% e 80% ficava para Portugal. Não só com este fundo cambial, Portugal esperava fomentar que as importações fossem, não é, de Portugal. A opção correta é A, gente. Vamos lá, 13. Os primeiros regulamentos de passe introduzidos em Lourenço Marques, 1891, tinham como objetivo principal, garantir a igualdade dos direitos entre os trabalhadores negros e brancos. Não é verdade? Criar uma força de trabalho estável e baixos salários. A opção correta é 13. Eu tenho um vídeo que fala disto. A questão de passe era muito mais mesmo para criar trabalho estável, controlar as pessoas que estão na cidade, para saber quantos podem trabalhar e quantos que não podiam. Não só garantir que os salários estejam sempre a favorecer a Portugal, significa salários baixos, não só garantir a questão da segurança nas cidades, era preciso que as cidades ficassem seguras, não só garantir, limitar a circulação dos próprios indivíduos e outra coisa. Eu tenho um vídeo que fala disso, peço que visitem o gajo. Vai lá, 14. O advento do movimento anticolonial interno e externo a partir da segunda metade da década de 40 obrigou Portugal a introduzir algumas reformas na sua política colonial. Foi neste contexto que, em 1951, o governo colonial português decidiu extinguir o ato colonial, extinguir o ato colonial e atribuir o estatuto de províncias ultramarinas. Essa é a opção correta. A opção correta é o que? É D. Portanto, extingue-se o ato colonial, ao mesmo tempo que vai se extinguir o ato colonial, vai se atribuir também, vai se mudar essa questão de colônias, não colônia, passa a ser província ultramarina. É interessante você perceber que extinguir o ato colonial também extinguia o estatuto de indigenato, não é? Portanto, com uma ideia de colocar a sociedade num estágio, será que estou a fazer, ok, pensei a fazer um ferro aí assim. A opção correta é 14, vai lá. 15. Em 1903, o regime colonial português proibiu o recrutamento de moçambicanos oriundos da região situada a norte do paralelo 22 para o trabalho da África do Sul. Para justificar a medida, o regime alegou que a região era reserva da mão de obra da Rodésia. A opção, o jovem aqui diz, a taxa de mortalidade dos trabalhadores recrutados naquela região era muito elevada. Não, na verdade, a opção correta é a opção E. É a opção E. Vamos lá. Qualquer sheet peço para colocar aí no comentário do vídeo, não é? O que vocês acham? Vamos ter que correr um bocadinho só. Vamos lá. Ao introduzir o esquema de concentração algodoeira na década de 50 em Moçambique, o Estado colonial português esperava, entre outros, por fim à competição entre os camponeses concessionários dos mercados de algodão. Esta é a opção correta. Não reduzir os poderes da JAIC, nem criar condições de liberdade no mercado, nem transferir os poderes, nem assegurar que os camponeses... A opção correta é como é que é? D. 17. A opção 17, em março de 1917, eclodiu em Barué, Manica, não é? Uma última revolta contra a ocupação efetiva de territórios moçambicanos. Para além de ter durante um tempo... eu estou a ter problema de ler isso aqui porque tenho que tentar ganhar tempo aí, né? Portanto, distingue-se demais pelo fato de, esta revolta vai se distinguir com as demais pelo fato de ter sido destacada por uma coligação de povos de diferentes origens etnolinguísticos
e raciais. Estamos a falar do que? Do Nongue, mesmo os próprios Matacas, mesmo os Candenderes, vão entrar os Macossas, entram nisto, a própria Ambuia, que era mais espiritual, vai entrar nesta revolta dos Baro. É interessante você perceber que a revolta do Baro inicia quando se pretende fazer uma estrada que atravessasse a terra dos Baros, que ligasse Tete a Maceques, e recrutando o pessoal dali para trabalhar naquilo sem lhes dar salário. E enquanto se fazia isso, os cipais violavam as meninas virgens daquela terra. Então, por isso que depois aparece a própria Mbuia e apelar que se fosse, não é, fazer essa revolta. A opção correta é C. Vamos lá. 18. Embora gozasse de ampla autonomia administrativa e financeira, as companhias majestáticas que operavam em Moçambique, a Companhia de Moçambique, a Companhia de... estavam, por exemplo, proibidos de estabelecer relações diplomáticas com o estrangeiro. Tanto é que a sede dessas companhias era lá em Lisboa, era Portugal. Portanto, para permitir que Portugal controlasse essas companhias. Vamos lá. 19. Ao promover a partir da segunda metade de 1940, a formação de associações profissionais para indígenas, por exemplo, a Associação Mútua de Engraxadores, de primeira parte, depois virão outras associações, por exemplo, de polidores de carros nas cidades, não é? O Estado colonial português esperava o quê? Esperava impedir os trabalhadores de origem asiática, não é verdade? Desenvolver a consciência de classe, não é verdade? B. Ajudar os trabalhadores moçambicanos a lutar contra o racismo, também não é verdade? A. Mostrar ao mundo que os povos colonizados tinham direitos políticos, também não é verdade? Controlar e enquadrar os trabalhadores negros que exerciam as suas atividades nas cidades moçambicanas. Essa sim é a opção correta. A opção correta é C. 20, vamos. Em 1992, a Conferência Coordenadora de Desenvolvimento, que estamos a falar da SADC, passou a designar-se também SADC. Entre os Estados-membros que não fazem parte dessa... Tanzânia, temos Tanzânia, fazia parte. Temos de Eswatini e Quênia, temos Zâmbia e Lesoto, República Democrática do Congo e Madagascar, Malawi e Lesotho, Malawi e República Democrática do Congo. A opção correta seria E. A opção correta seria E. Embora com uma pequena, embora reticente, estou reticente entre D e E, teria de rever isso, mas fico com E. Qualquer shit peço para colocar aí nos comentários. Vamos lá, 21. A revisão constitucional 1990, Moçambique determinou, entre várias inovações do ordenamento político nacional, o que? A eleição de chefe de Estado e deputado da Assembleia da República por sufrágio universal, direto e secreto de cidadãos nacionais maiores de idade. A opção correta é C. Eleições gerais. Não. Ok. C. 22. Desde 2013 nas cidades, desde 2013, 23 cidades, 30 vilas moçambicanas têm estatuto de autarquia. Das vilas abaixo não tem esse estatuto. Aí seguinte, estamos a falar de que? De Alto Moloco e Metangula. Ok, vamos lá, 23. A expansão e anexação de África foi, regra geral, precedida por viagens de reconhecimento, levadas a cabo por missionários, aventureiros, etc., com frequência patrocinadas por organizações científicas ou filantrópicas. Nessas viagens destaca-se, por exemplo, o missionário David Livingstone, de origem aqui, de origem, não é, de origem inglesa, temos francês, de origem inglesa. É interessante falar desse senhor porque é o senhor que vai atravessar a África, não é, de Angola para a África Oriental. É o tipo também que vai trazer dados sobre o Lago Ngami, é o tipo também que vai trazer dados relativamente ao deserto Kalahari, é o tipo que vai até Lago Vitória, é o tipo também que vai contestar muito sobre o tráfico de escravos, não é? O missionário David Livingstone. Vamos lá, 24.
O reconhecimento do Estado Livre de Congo, belga, o último quarteto do século XIX, constitui uma das resoluções de que, naturalmente, estamos a falar da Conferência de Berlim, a Conferência de Berlim, né? Essas conferências são muito interessantes. Essa São Francisco é onde vai se criar a ONU, essa de Paris é onde vai se terminar a Primeira Guerra Mundial, essa aqui, Crimeia, divisão até da própria, discute-se também a própria divisão do mapa político, divisão da Alemanha, né? Não, incluindo até depois de onde termina também a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, 25, vamos procurar 25, questão 25, onde está, ok? Temos aqui a questão 25, 25, 5. Tá já aqui, ok. Vamos lá ver o que diz. Na ocupação das colônias da África, a França agrupou as diferentes colônias, sendo uma delas equatorial francesa, que compreendia a opção correta, que é naturalmente D, Congo, Gabão, Gamichari, Chad. É interessante dizer que a África Equatorial Francesa começa em 1910, vai até 1958, não é? São territórios da França. Depois tem a África Ocidental, depois vamos ver lá. 26, a opção correta é D, 26. No âmbito da colonização do continente africano, a Alemanha colonizou até pelo menos 1914 os seguintes territórios. Estamos a falar de Togo, a opção D, Togo, sudoeste africano que é Namíbia hoje, Tanganyika, que pode também ser conhecido como África Oriental Alemã, Tanganyika e Camarões, foram territórios alemãos. 27. Embora a sua principal marca tenha sido a admissão direta, a França aplicou em alguns territórios o sistema de administração indireta em África. Por exemplo, territórios da França aplicou o sistema de administração, podem ser o caso, por exemplo, de Marrocos assinou ali um tratado para ser um protetorado, não é, da França, não é? A opção correta aqui é naturalmente ok, 28, neste caso, 28, depois da Primeira Guerra Mundial, as colônias francesas, as colônias africanas de derrota alemã, o que tornaram-se independentes, não é verdade? Foram divididas em dois grupos, também não é verdade? Foram confiscadas e transformadas em mandatos da Sociedade de Nações. A opção correta é C. 29. A África Ocidental Francesa, uma das federações da colônia francesa que existiram no continente africano, foi fundada em 1910. 1910 já foi o período de fundação. Vamos lá, temos 30. A África Equatorial Francesa, que foram dissolvidas quando? Foram dissolvidas em 1959, 58, 59. Não é? Como eu tenho 58 aqui, que fique 59. Vamos lá. 31. O desenvolvimento do nacionalismo africano tem 14 minutos. O desenvolvimento do nacionalismo africano foi acompanhando a evolução colonial, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. As principais bases ideológicas deste nacionalismo foram panafricanismo e negritude, não é? Do panafricanismo destacamos o quê? Destacamos o próprio William Dubois, e vamos destacar Marcus Garvey, vamos destacar o Kwame Nkrumah. Já na negritude vamos destacar o Senhor, não é? Vamos destacar o Senhor, vamos destacar aquele Cesária. Quem é aquele Cesária? Não é? Ok, vamos lá. 32. A independência do Guiné-Conakry foi proclamada a 12 de outubro de 1958. Bom saber. O presidente do Guiné-Conakry foi quem? Não é. Estamos a falar de Ahmed Sékou Touré. A opção correta é E. Vou deixar aqui algumas questões que vou pedir para responder aí nos meus comentários, não é? Vamos tentar, algumas questões vou deixar para responder aí nos comentários. Vamos lá. 38. O primeiro presidente de Botsuana, para não alongar meu vídeo, o primeiro presidente de Botsuana independente foi quem? Foi Seretse Khama. A opção correta aqui é B. Vamos lá, 34. Destacada a figura do movimento de libertação do continente africano em geral e do seu país de origem em particular, Leopoldo Senghor era o que? Era dirigente de um partido, não é? De um partido político denominado o que? Partido Africano do Senegal, não é?
do Senegal. Ok, vamos lá, 35. Segundo o historiador Joseph Kizerbo, não é? A ação da Organização das Nações... esse Kizerbo é de onde? É de onde? Ok, vou pensar nisso, mas... Ok, segundo o historiador Joseph Kizerbo, a ação das Organizações das Nações Unidas não foi decisiva para o despertamento do nacionalismo africano, para fundamentar essa afirmação, o autor cita o artigo 1º da Carta de que defende o princípio de que todos os povos têm direito de disporem de si próprios, ok, não sei o que é isso, mas vamos ver o que vem depois. Preconiza as ações econômicas, não é verdade, preconiza a liberdade de ação de movimentos nacionalistas e emancipantes das colônias, não, ok, criminaliza o colonialismo e considera-o como um crime contra a humanidade, não é o primeiro ponto, prevê a criação, a opção correta é naturalmente a opção A, como é que se diz aquilo, a autodeterminação dos povos, não é? 36. A primeira colônia da África Ocidental Britânica a tornar-se independente foi Gana, Gana 1957, ok? Gana, seguiram-se por ordem cronológica, ok? Por ordem cronológica estamos a falar de Gâmbia, depois Nigéria e Serra Leoa, sendo que para Gâmbia foi no dia 17 de agosto de 1960, Nigéria também foi no dia 1 de outubro de 1960 e a Serra Leoa no dia 27 de abril já de 1961, não é? 17 de agosto 60, depois Nigéria 1 de outubro 60, o Serra Leoa 17 de abril 61. Vamos lá, a opção correta é C. 37, Félix, que foi dirigente nacionalista do primeiro presidente de escuso-me a responder, peço que deixem aí a opção correta. 38, em São Tomé, o príncipe antigo da colônia, que escuso-me a responder, peço que respondam por mim nas questões. Vou ler bem com as questões, só para correr, já temos 18 minutos, tem que terminar isso em 20 minutos. 39, o presidente de descolonização de Angola foi bastante atribulado, ok? Com efeito, apesar da negociação de acordos, os três principais movimentos que não conseguiram estabelecer uma plataforma comum entre meu Deus. Peço para responder para mim essa questão, penso que conseguem ver, peço para responder para 40. 40 tem a ver com protetorado, é para dizer desses países aqui, qual que foi o protetorado da Inglaterra, peço para responder para mim. 41, a Inglaterra implementou em África um sistema de governação colonial que ficou conhecido como a divisão indireta, peço para dizer porque que foi indireta, depois de ter tentado chegar ao poder por meio de um golpe, não é? Adolf Hitler neste caso, acabaria alongando os seus intentos, veias legais, quando foi nomeado chanceler da Alemanha, chanceler que significa primeiro-ministro, quem o nomeia foi Rei Guilherme, sim. Foi Rei Guilherme. 43, no âmbito de implementação da ditadura fascista da Itália, Benito Mussolini forçou em julho de 1923 o parlamento a aprovar uma nova lei eleitoral, segundo a qual, ok, a próxima página 44, meu Deus, estão de 40, página 44, página 44. E esse exame aqui, meu Deus. Esse exame é muito longo, meu Deus, já tem 20 minutos. Vou ler só, então, vou mostrar o exame, deixa aí seu like, sua subscrição. Desculpa por não ter colocado esse exame a tempo, por questões de tempo. Já não lemos aquela questão, peço para vou expor o exame aqui, que amanhã espero que consigam fazer exame. Vou ler as questões, bom exame, apesar de, no geral, a crise econômica mundial 1929, 1930 ter sido caracterizada pela queda de preços de principais produtos agrícolas a Moçambique, exportava alguns deles, tiveram-nos, ai meu Deus, ok, assinatura, só estou a expor o exame, peço que com calma pausem o vídeo.
verifique as questões, já não tem como responder todas, não é? Estou a colocar simplesmente os exames, eu peço que vejam o exame todo, já não tenho como pelo tempo resolver hoje aqui, e se puder eu farei num outro vídeo, não posso ir até 25 minutos nesse vídeo, ok? Tá aqui, é longo esse exame, tem 58 questões. Gente, era isso que eu me propunha a trazer neste exame. Faço isso com muita corrida, acabo de chegar para fazer esse vídeo porque já havia uma pressão para fazer, então não tive cabeça de ler todo o exame, nem sabia que ia ter 58 questões.